Glória a Deus, louvado seja o Senhor nessa noite, em todas as noites e todos os dias. Santo é o Senhor, louvado seja Deus. Amém? Meus irmãos, eu já vou pedir aos irmãos para abrir o Evangelho de Marcos. Capítulo número 4. Versículo 35. Que encontrasse, coloque de pé, por gentileza, em reverência e santidade da palavra de nosso Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Essa palavra que é maravilhosa, essa palavra que é eficaz, Senhor, essa palavra que é digna de toda aceitação, Senhor. Nós confiamos, Senhor, nesta palavra, cremos, Senhor, que ela é a nossa bússola, meu Deus, para uma vida de santidade, de experiências e intimidade com o Senhor. E é um caminho, é uma bússola para um caminho para o Senhor. Somos gratos a Ti, meu Deus, por esta palavra. E crendo que esta palavra, Senhor, ela é maravilhosa, ela é eficaz, Senhor. Nós nessa noite desejamos, Senhor, que essa palavra caindo no nosso coração venha crescer e frutificar. Que o Senhor nessa noite encontre no nosso coração desejo. Que o Senhor encontre em nosso coração, Senhor, a vontade, Senhor, de abrirmos mão daquilo que pensamos que é, para acreditar naquilo que o Senhor diz e afirma que é. Que venhamos, Senhor, encontrar força, Senhor, para nos posicionarmos diante dessa palavra. Que o Senhor venha encontrar no nosso coração um solo fértil. E que nessa noite, Senhor, venhamos produzir frutos, meu Deus, através dessa palavra. Nós te glorificamos e te exaltamos, reconhecendo a sua soberania sobre este lugar e sobre as nossas vidas, meu Deus. Que a tua bênção esteja sobre nós e que tua presença permaneça conosco. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar? Nós estamos em um momento do texto em que Jesus, à beira do mar da Galileia, ele decide atravessar o mar. Ele teve um dia exaustivo, onde ele ministrou muito a todos aqueles que o acompanhavam, falou muitas vezes por parábolas, curou diversos enfermos, libertou diversos endemoniados, e naquele instante Jesus estava exausto, afadigado de um dia de atendimento. Um dia não, ele vinha durante todo o seu ministério, todos os dias, atendendo muitas e muitas pessoas que vinham até ele. E às vezes ele passava o dia inteiro atendendo pessoas, curando enfermos, ensinando o caminho, andando de um lado para o outro, falando a respeito do reino de Deus, pregando o arrependimento de pecados. Então nesse momento Jesus, em sua forma de homem, sabemos que o Senhor era 100% homem, também se fadigava com cansaço físico, que nós também muitas vezes nos encontramos, muitas vezes experimentamos.
E ele, numa forma muito cansada, exausta, decide entrar no barco, pede aos discípulos que conduzam esse barco. E afadigado do dia, cansado do dia, ele vai dormir ali na popa do barco. E os discípulos, de repente, se veem num momento em que o clima de repente muda, em que de repente o mar se torna revolto, uma tempestade vem de encontro a eles, os surpreendendo. E é importante que saibamos que nós não estamos falando de homens leigos, nós não estamos falando de homens que poderiam ser pegos assim facilmente de surpresa, porque em sua maioria os homens que estavam naquele barco eram pescadores experientes, que conheciam as facetas do mar, dos temporais, aprendeu a ler as nuvens, para que eles pudessem, estar todos os dias agarrando o seu pão, trabalhando como pescadores. Então, para que nesse momento esses homens estivessem desesperados, estivessem tão assustados, certamente eles estavam diante de uma tempestade, a qual poucas vezes, ou talvez nenhuma vez, ele tinha visto antes. O mar da Galileia tinha essa característica de nela ter se formar tempestades gigantescas por conta da sua localização. E até hoje é assim naquele lugar. Então eles estão diante de uma situação extremamente adversa. Eles estão enfrentando um mar revolto e bravio que lança as suas ondas contra o barco. Começou a encher o barco. Relâmpagos e trovões talvez naquele momento cortavam o céu. E eles se encontram desesperados. Ele acreditou: vamos naufragar. Vamos naufragar. Imagina a situação deles lutando para sair da tempestade. Com os remos, com os lemes. Eles estavam ali desesperados, trabalhando em grupo. Eles estavam acostumados a lidar com algumas tempestades. Mas naquele momento eles estavam verdadeiramente apavorados, porque as ondas eram tão grandes que começaram a encher o barco deles. E parecia que realmente o barco viria a pique, o barco iria afundar. Então, de repente, eles correm até o mestre, acorda Jesus e diz: Senhor, não te importa, Senhor, que nós venhamos perecer? Jesus se levanta. Eu posso imaginar o semblante de Jesus, porque quando a pessoa ele estava cansadíssimo. Ele estava atendendo muitas pessoas ali, ele estava curando muitas pessoas. Eu imagino você quando está muito cansado, que você acorda, eu imagino aquele rosto sonolento, aquele corpo cansado que ainda não conseguiu descansar, porque ele era 100% homem. Ele experimentava da fadiga do homem. E de repente, ele com aquele rosto sonolento, ele se levanta, parece que o céu está caindo. O mar está revolto, as ondas altíssimas. Ele simplesmente se levanta e olha para o vento e diz: cala-te. Olha para o mar com ondas gigantescas enchendo o barco e diz: emudece, aquieta-te, ó mar. Aquela voz de sono ainda. E agora ele desvia olhar para o mar, porque o mar obedeceu. Porque o vento, no mesmo instante, obedeceu, parou de soprar, parou de impelir as águas, e as águas parou de impelir as ondas, e tudo se torna quieto diante do comando do Senhor da criação. Agora ele desvia olhar para os seus discípulos e diz: por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? É importante que saibamos que nesse momento os discípulos já têm um tempo que andam com Jesus. Até esse momento, Jesus já tinha curado um paralítico em Cafarnaum. Até esse momento, Jesus já tinha curado um homem com a mão ressequida. Jesus já tinha curado a sogra de Pedro. Jesus já tinha expulsado vários demônios. Jesus já tinha curado um leproso. Jesus, há poucas horinhas antes de atravessar esse mar, antes de chegar nesse momento, essa tempestade, à beira-mar, tinha curado diversos enfermos. Mas quando os discípulos se encontram diante de uma situação extremamente perigosa, que aparentemente seria mortal e seria de destruição total, eles se apavoraram e clamaram pelo Mestre. A primeira coisa que nós precisamos saber também, meu irmão, é que é importante que Jesus esteja no nosso barco. Porque se naquela situação
situação Jesus não estivesse no barco, mais importante que tudo, é necessário que Jesus esteja no nosso barco. O que temos feito para que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso barco seja o lugar onde Jesus descansa, seja o lugar onde Jesus repousa, seja o lugar onde nós estamos às vezes na sala e nós podemos ir até um quarto e dizer: Jesus, precisamos de Ti. É necessário que atraiamos essa presença e que esse homem, que esse Deus, que esse Senhor deseja estar no barco. Quando ele acorda o Senhor, e o Senhor dá comando à criação, dá comando à natureza, ele pergunta: por que sois tímidos? Jesus havia feito diversos milagres até aquele momento. Eles já tinham ouvido sobre a obra de Jesus, mas mesmo assim eles estavam apavorados. Eles agiram como quem não tem maturidade na fé. Por que Jesus estava repreendendo eles? Porque eles sentiram medo? Não. O medo é normal. Nós somos homens, nós somos pessoas, nós somos o gênero. Nosso gênero, a humanidade, nós estamos sujeitos a sentimentos que muitas vezes são incontroláveis. Nós podemos sentir medo, o que não podemos é ser dominados por esse medo. E os discípulos nesse momento, apesar do que viram, apesar do que eles ouviram, eles estavam apavorados. Nós precisamos conhecer Cristo e a obra de Cristo de forma tão profunda, que quando encontrarmos situações adversas, que quando tempestade se levantar contra nós, contra a nossa família, contra a nossa casa, nós possamos agir com maturidade na fé. Isso não quer dizer, meu irmão, que não venhamos sentir medo, que não vamos ter receio, que às vezes não vamos chorar por conta das situações. Porque não existe um triunfalismo total na vida do crente. Não é certo pregar isso, porque isso não existe. E quando eu digo triunfalismo, eu estou dizendo assim, que tem muitos que pregam: venha para cá, venha para Cristo, que tudo vai ser maravilhoso, você não vai sofrer mais, você não vai ter luta, seus negócios vão prosperar. Não, isso não existe. Daqui passamos luta, passamos prova, é guerra, é batalha. Muitas vezes gostamos de cantar aquela musiquinha que diz: sou uma florzinha de Jesus, não é? Só que na verdade nós somos o exército do Deus vivo. Fomos alistados no exército de Cristo. Somos soldados. Talvez você diga: mas eu sou mulher, sou florzinha. Não. Você vai chamar para ser soldado. Crianças, soldado de Cristo. Mulheres, soldados de Cristo. Homens, soldados de Cristo. Fomos chamados para um exército, para batalhar, que é luta, é combate todos os dias. A nossa diferença do mundo é que eles passam luta sozinhos, sem esperança. Aqui nós passamos com o general de guerra. Aqui nós passamos com Jesus. Aqui nós enfrentamos as nossas guerras é com o Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu a batalha. Aqui é guerra. E como é a nossa peleja, como que são as nossas armas? Elas não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus, para enfrentar a potestade, para a destruição das fortalezas, para sujeitar todo o conhecimento, para sujeitar todo o conhecimento à obediência de Cristo. Aqui você foi alistado no exército do Senhor. Não me alistei, não alistou. O dia que você levantou a mão, pronto, agora você está alistado no exército. Você é soldado do Senhor. Soldado do Senhor. E o Jesus questiona a fé desses homens. Por que sois tímidos? Deus e Jesus não gostam muito de timidez, não. Porque quando ele vê um tímido, ele logo quer usar. E já vai botar para fora. Agora eu vou botar logo para fora essa timidez. Quando o Senhor nos chama, Ele deseja que sejamos intérpretes. Ele deseja que tenhamos intrepidez. Ele deseja que sejamos ousados. Ousadia no Espírito. Assim como os discípulos já tinham visto o milagre, nós sabíamos e cremos nesses milagres. Sabemos que o Senhor é poderoso. Então, quando a tempestade se levanta, as ondas se levantam, o mar se levanta, eu posso até me amedrontar. Mas de repente eu me levanto: o Senhor é comigo. O Senhor está no barco. O Senhor está no barco. Meu Deus está no barco.
pode pensar, porque a pergunta dele, Senhor, não te importa que nós pereçamos? Talvez ele diga, Senhor, será que o Senhor não está se importando que aconteça algo com a gente? Quantas vezes a gente está numa tempestade, a gente está passando por uma prova muito grande, a gente diz, meu Deus, tem silêncio. Parece que o Senhor não está me vendo. Parece que o Senhor não me vê. A fé é gerada em meio ao fogo. A fé, ela é uma flor que ela floresce em meio ao fogo da provação. A fé é uma flor que floresce em meio a raios e trovoadas e ondas gigantes. Porque o Senhor poderia ter dito aos discípulos, ó, eu vou entrar no barco, eu estou cansado, eu vou dormir. Vai ter uma tempestade gigantesca. Vai ter uma tempestade, você se preocupa com essa tempestade? Não. Não precisa me chamar não, que nada vai acontecer, vocês ficam em paz. Eu vou dormir, vou descansar, porque assim que eu saltar do barco, eu vou trabalhar muito mais. Mas não é assim que Deus age. Porque a fé não cresce dessa forma. A nossa fé não cresce assim. A nossa fé, ela cresce em meio à turbulência. Ela cresce no terreno aonde muitos dizem, não tem mais jeito. É ali que a fé cresce. É ali que a flor da fé floresce. É quando muitos dizem, acabou para ela, acabou para ele, não tem mais jeito para essa situação. Não! Não adianta mais tentar insistir, aqui não tem mais jeito não. É ali que a flor tem um terreno propício. A flor da fé é ali que ela floresce. É ali que ela é regada. É ali que ela cresce. Por quê? Porque o Senhor não dá coordenada. O Senhor não diz vai ser assim, assim, assim. O Senhor diz, confia em mim e vai. Você não está vendo nada, mas você está crendo. Não estamos ouvindo nada, mas eu creio naquele que me chamou. Todo o cenário é contrário. Tudo parece que vai dar errado. Mas eu levanto a minha mão e diz, eu sei que meu Redentor vivo, por fim se levantará sobre essa terra. Porque a fé não depende de tudo que esteja dando certo. Para ela crescer, para ela se fortalecer, é quando parece que tudo dá errado. É quando parece que não tem mais jeito. Abra em Romanos 11:6, meus irmãos. A fé, Romanos não, Hebreus, me perdoe, Hebreus 11:6. Por que o Senhor repreendeu os discípulos? Porque um dos maiores requisitos para um cristão agradar a Deus é ter fé. Olha o que diz em Hebreus 11:6, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Agora vamos ler o 11:1. Volta aí 3 versículos. Alguns versículos. 11:1. Ora, a fé é a certeza de quê, meus irmãos? De coisas que se esperam. Mas é a convicção também. Presta atenção. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se vê. O que é convicção? O que é alguém estar convicto? Eu não estou vendo nada, mas eu estou convicto. A fé é essa certeza. Quando alguém está convicta, ninguém consegue mudar. Ninguém consegue fazer ela retroceder. Eu estou convicta do caminho que eu estou indo. Você pode usar todos os argumentos que você quiser, pode mostrar o que quiser, eu vou continuar por aqui. Porque eu estou convicta. Isso é a fé. É a convicção de fatos que se esperam, mas que não se veem. Porque é isso que faz com que a fé cresça. É quando ninguém mais crê, ninguém mais acredita, ninguém mais vê, não tem como acontecer. Mas você diz, eu conheço Deus que eu sigo. Ele não me falou como Ele vai fazer, Ele não me falou como vai ser, não me disse nada a respeito, mas eu conheço Deus que eu sigo. Ele desconfia, então eu confio nele. Isso é a fé. É aqui que a fé cresce. É assim que a fé cresce. É assim que se demonstra a fé. É quando ninguém mais crê. É como Abraão que creu contra a esperança. É como Abraão que creu numa situação onde não tinha jeito. Aos olhos humanos, não tem mais jeito. Mas ele creu e obedeceu. A fé não é somente crer, mas obedecer. De forma convicta que ninguém muda. Alguém pode chegar assim, não vai por aí, que não vai dar, não, eu vou por aqui, porque foi por aqui que o meu Deus me mandou. Eu não sei como é que Ele vai fazer,
está cheio de pedra, está cheio de espinho, já caí, já tropecei, já me errei, mas eu continuo aqui, porque foi por aqui que meu Deus me mandou. Então ninguém me convence a retroceder. Convicção. Não estou vendo, mas estou convicto daquele que me chamou e eu continuo aqui. Isso é fé. A fé verdadeira nasce aqui e é demonstrada nesses momentos. Então eu não posso sentir medo, eu tenho que ser um super crente? Não. Você pode ter medo. Você vai sentir medo. Mas esse medo não pode ser maior do que sua crença em Deus. Esse medo não pode ser maior do que o que Deus já falou para você. Esse medo não, aí talvez você diga, mas eu não ouvi nada de Deus. Meu irmão, então onde é que está a sua Bíblia? Onde é que está a minha Bíblia se eu não ouvi nada de Deus? Porque essa Bíblia diz assim, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. É pensamentos de bem, não de mal, para te dar o futuro. O Senhor já disse aqui, não fica mirabolando, esperando, não fica assim, se essa maçã cair da árvore eu vou, se ela não cair eu não vou não, vem para cá, vem para aqui não, e espera o que o Senhor está te dizendo, e ouça, e obedeça o que o Senhor já falou. Não tem nada não, meu irmão, não tem nada novo lá fora, tem novo aqui, todo dia, novidade aqui você pode confiar e ter esperança. Isso é essa palavra do Senhor. Nessa palavra, confia nessa palavra. Tem resposta aqui. Não fica assim pensando, Senhor, mas o Senhor não usou meu irmão para falar comigo, como é que eu vou fazer esse negócio? Senhor, mas o Senhor não usou aquela pedra que eu falei que tinha que aparecer aqui no meu portão. Então, se o Senhor faz dessa forma, já fez muitas vezes comigo. Eu já experimentei dessa forma. Mas a maior confirmação do Senhor, a confirmação do Senhor é aqui a palavra do Senhor. E o que o Senhor está dizendo, minha irmã? Ele está dizendo, confia no Senhor teu Deus. Ele está dizendo, medita nessa palavra de dia e de noite, confia nessa palavra e você será bem sucedido em todos os seus projetos. O que essa palavra está me dizendo, minha irmã? Porque eu estou com um problema na minha casa. Essa palavra está dizendo, confia no Senhor e será salvo tu e tua casa. Não precisa esperar que uma pedra caia, que uma maçã caia da árvore, que apareça nada de novo. Não, é isso aqui. É a palavra do Senhor já falando conosco. Aqui tem tudo que nós precisamos. É meditar nessa palavra, é conhecer essa palavra. Os discípulos espantados, agora do medo paralisante. Do medo que nos lança muitas vezes fora da experiência com Deus. Do medo que muitas vezes nos lança em um lugar de desagrado diante de Deus. Porque aquele que teme demais, que tem medo, não é aperfeiçoado em amor. Agora eles estão agora pisando em um novo território. Eles estão espantados. Eles estão atemorizados. Que temor? De medo da tempestade? Não, eles não têm mais medo da tempestade. Eles agora temor de estar na presença de um homem, de um Deus tão extraordinário, que tem todas as forças da natureza, todas as ações climáticas sujeitas à obediência. O Senhor da criação, o Senhor de toda glória, quando Ele manda, seja homem, seja mulher, seja objetos, seja tempestade, seja o clima, tem que obedecer. Tem que estar sujeito à obediência de Deus. Então eles, em grande tremor, diante daquela espantosa situação, eles perguntam, quem é este? Quem é este que até o ouvido mal obedece? Quem é este que não tem nada que é impossível para ele? Quem é este que tem tudo sujeito ao seu comando, às suas ordens? Todos nós, meus irmãos, devemos ter a resposta para essa pergunta. Nós devemos estudar a palavra de Deus. Nós devemos orar e buscar intimidade com o Senhor de tal forma que nós tenhamos a resposta para essa pergunta. Como que eu venço os meus medos? Como que eu enfrento essas tempestades com maturidade? É conhecendo com excelência a pessoa de Jesus Cristo. É saber quem é este que até o vento e o mar obedece. É obedecendo este que até as águas obedecem ao seu comando. É obedecendo a este que até o vento para de soprar diante do comando da segunda bênção. Quem é este? Muitos dizem a respeito de Cristo, se você nos perguntar por aí,
Os historiadores diriam a respeito deste, se perguntassem para ele quem é este que até o vento e o mar lhe obedece, eles diriam: este é uma das maiores personalidades históricas que já existiu. Se perguntássemos para os sábios quem é este, eles diriam: é um louco, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Porque a cruz de Cristo é loucura para muitos. Se perguntássemos, talvez para alguns, eles diriam: esse é um dos mediadores entre Cristo e os homens, entre Deus e os homens. Mas nós sabemos e pregamos e cremos que Ele é o único, absolutamente o único mediador entre Deus e os homens. Se perguntássemos para outros quem é este, eles diriam: é um ser iluminado, é um ser extraordinário. Muitos diriam até um profeta, outros diriam talvez que ele foi a primeira criatura criada por Deus. Mas nós sabemos, cremos e pregamos que Ele é Deus eterno para todo sempre. Essa é a verdade absoluta. Se perguntássemos para alguns personagens bíblicos, meus irmãos, se perguntássemos para João Batista quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, ele diria: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se perguntássemos, meus irmãos, a Isaías, ele diria: este é o conselheiro, é o maravilhoso, é o Pai da eternidade, é o Deus forte. Oh, aleluia! Se perguntássemos para Pedro, ele diria: esse é Cristo, o Filho do Deus vivo. Se perguntássemos a João, ele diria: este é o que vive pelos séculos dos séculos. Se perguntássemos para Marcos, se perguntássemos para João, se perguntássemos para Lucas, para Marcos e Mateus, eles diriam: esse é aquele que foi zombado, que foi maltratado, que foi espancado, que foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, que foi morto, crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Se perguntássemos para Malaquias, ele diria: esse é o sol da justiça. Se perguntássemos, meus irmãos, para o próprio Cristo, porque a respeito de si mesmo, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Ele diria: eu sou a porta das ovelhas. Ele diria: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diria: eu sou a ressurreição e a vida. Ele diria que Ele é a videira verdadeira. O Senhor diria isso de si mesmo. Mas se perguntasse para mim quem é este que até o vento e o mar lhe obedece, o que eu pergunto, eu responderia. Se perguntasse para vocês, o que vocês responderiam? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este homem que vive não tem um simples ponto. Naquele barco foi revelada duas verdades absolutas e preciosas a respeito de Cristo. Ele é 100% homem e 100% Deus. Nós vemos quando o Senhor dorme cansado e exausto no barco, 100% homem, afadigado por um dia terrível, que até uma tempestade terrível acordou. Quando vemos Ele acalmar com autoridade a tempestade, sabemos que Ele é 100% Deus. É revelado as duas verdades absolutas de Cristo. Mas este que até o vento e o mar lhe obedece, habitava e habita o céu da glória. Tinha todos os anjos adorando Ele todos os dias, os seres viventes, os anciãos, vivendo em plenitude na Trindade, sendo servido e adorado no céu. Mas Ele olhou o futuro, e este que até o vento e o mar lhe obedece, viu a mim e a você. E viu que caminhávamos apressadamente para o abismo. Viu que caminhávamos apressadamente para a destruição. Então este que até o vento e o mar lhe obedece, traçou junto à Trindade um plano ousado de salvação. Esse que era o Verbo no céu se fez carne, habitando entre os homens, experimentando a dor dos homens, lutando pelos homens.
Este, meus irmãos, um dia, dentro da sala de uma casa simples, o Senhor de toda a glória, o Senhor de toda a glória, porque em Romanos 11 diz que por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas, a Ele seja a glória. Ajoelhou, se curvou em uma sala e lavou os pés de homens comuns. E disse assim: o Senhor nos dando uma lição que é atemporal, que serve no dia de hoje, que muitas vezes temos dificuldade de fazer. No reino dos homens, aqueles que vestem as melhores marcas, vamos trazer para nossos dias? Aquele que veste Gucci, aquele que veste Reserva, aquele que veste Louis Vuitton, as melhores bolsas, esses são considerados os grandes. Aqueles que se assentam à mesa e tem quem os sirva, esses são os grandes. Mas no reino do meu Pai, não. Assim não vai ser, não é assim o reino do meu Pai. Olha o que eu estou fazendo aqui. Jesus estava fazendo um trabalho que só os escravos faziam. Ele abaixou e começou a lavar os pés empoeirados. O Senhor de toda a glória, o Deus do universo, o Senhor de toda a criação, aonde nem o mar consegue resistir ao comando do Senhor, e ele se sujeita em obediência. Estava inclinado numa sala qualquer, lavando pés empoeirados de homens comuns, e disse: está vendo o que eu estou fazendo? Faz isso pelos seus irmãos. No mundo, aqui, no reino deles, aqueles que se assentam à mesa são os grandes, mas no meu reino não. É aqueles que estão servindo às mesas é que são os maiores. Faz isso. Uma vez o Senhor ensinou: basta ao servo ser como o seu Senhor, como o seu mestre. Mas às vezes temos dificuldade de nos inclinar e lavar os pés dos nossos irmãos. Uma vez o pastor fez isso na igreja. Ele fez um culto onde irmãos lavavam os pés de outros. Seria bem interessante que houvesse de novo. Nós não queremos às vezes fazer isso. Temos dificuldade. Quando o Senhor de todo o universo se inclinou e fez isso. E quando Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não vai, então você não tem parte comigo se eu não lavar os teus pés. Ele lavou os pés de homens comuns. Aquele cordeiro do mar, aquele cordeiro do vento. Um dia estava caminhando e viu um cortejo e uma mãe chorando de forma aflita porque perdeu o seu filho, porque não tinha mais o seu marido. Então a palavra de Deus diz que ele, movido de grande compaixão, tocou o esquilo e parou o cortejo. Imagine todo mundo olhando para ele, e talvez até a mãe parou de chorar na hora e olhou para Cristo. E ele deu um comando, e o fôlego de vida teve que voltar para aquele menino, e ele devolveu o filho à sua mãe. Um dia diante do túmulo do seu mais amado amigo, do seu profundo amigo, olhou para a pedra e disse: tire a pedra. E ali jazia um corpo, já não tinha vida ali dentro. O que havia era silêncio. O que havia era larvas que já começava a entrar o processo de decomposição de um corpo. Mas dentro daquelas paredes frias ecoou uma voz que dizia: Lázaro. Deus! Eu imagino que no mesmo instante Lázaro abriu os olhos. E no mesmo instante todas as larvas e os bichos começaram a sair de cima dele. Porque o Senhor da criação está ecoando. A voz dele está ecoando. Ele é dono da vida. Ele é dono da morte. Então a morte tem que se sujeitar. E então ele dá a voz de comando e diz: sai para fora. E mesmo aquele que não tinha vindo tem vida, mas tem que obedecer ao comando do Senhor da criação. Este é aquele que até o vento e o mar lhe obedece. Não existe nada que esteja de forma que não esteja sujeita a ele. Ele sujeitou todas as coisas. Sua obediência ao seu comando. Ele é Deus Todo-Poderoso. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é o autor da vida. Este é o Senhor da glória. Este é Jesus Cristo. Este é aquele que era, que é e que há de
pobre, que sendo santo e bendito, se fez maldição por mim e por você. Esse é aquele que não tomou por vergonha a vergonha da cruz, mas alegremente, apesar de toda a dor que sentiu, não foi paralisado pelo medo, porque sentiu medo. Ele sentiu medo, mas não foi paralisado pelo medo, e deu a vida por mim, e deu a vida por você. Este ano, Senhor da glória. E agora que sabemos quem é este que até o vento e o mar lhe obedece, devemos a total obediência a Ele. Total obediência. Este é o último mês. Eu não sei o que aconteceu na sua vida até aqui. Quantas tempestades, quantos mares você enfrentou, meu Deus. Talvez você olhou para o seu barco e você está olhando para ele ainda e está dizendo: esse barco vai virar. Acho que eu não aguento até o fim do ano, não. Ainda esse mês meu barco vira. Talvez você olhou para a sua situação e disse: Senhor, eu estou arrastada. Eu estou arrastada, Senhor. Meu barco está virando. Eu não vejo mais nada. Eu só vejo agora as densas nuvens. Eu só vejo agora a torrente muito forte que cai. Senhor, esse ano foi o pior ano que aconteceu para mim. Nesse ano foi o pior ano espiritual para mim. Eu me afastei tanto de Ti. Esse é o último mês do ano. Os discípulos fizeram uma pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E hoje, impelida pelo Espírito, a outra pergunta aqui. Se você sabe quem é o Senhor da glória, o que você vai fazer a respeito agora? O que você vai fazer a respeito disso? Porque os discípulos, quando tiveram certeza de quem era o Senhor de toda glória, aquele que ordena até o mar, ainda que sentiam medo no momento da crucificação, estiveram dispostos a dar sua vida por Deus. Como vai ser o próximo ano que se inicia a partir de janeiro? Chegou o momento de sairmos do ambiente da tempestade. Sairmos do ambiente em temermos as nuvens, as densas nuvens e o mar. E dizer: esse ano não começa mais assim, não vou mais temer a tempestade, eu vou olhar além dela. Chegou o momento de chamar Jesus. Ainda que o Senhor repreendeu os discípulos, mas eles experimentaram o extraordinário. Chegou o momento de eu olhar para o meu barco e ter certeza se de fato Jesus ainda está dentro desse barco. Se ele ainda descansa desse barco. Eu quero te dizer que se você um dia aceitou Jesus como seu suficiente Salvador, é certo que ele está no barco. É certo que talvez você esteja sozinho na proa. Na proa não, em cima. Ainda lutando para sair sozinho dessa tempestade. Talvez você diga: mas não adianta mais eu falar com o Senhor, ninguém está me ouvindo mais, depois de tudo que eu já passei. E você ainda está lutando sozinho contra a tempestade. Mas Jesus está no barco. Se você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, Jesus está no barco. Chegou a hora de você descer até a proa do barco. E chamar o mestre e dizer: Senhor, salva-me, que eu estou perecendo. Chegou a hora de dizer: Senhor, eu quero um ano diferente, eu quero ser sal e luz. Eu não quero ficar contido dentro das paredes, mas eu quero sair para fora e contar para todo mundo que está enfrentando a tempestade que Jesus tem voz de comando sobre a tempestade, que Ele ordena e o mar obedece, que aqui pode ter luta, mas a luta que passamos é com Cristo, e com Cristo sabemos que temos força e seremos mais que vencedores. Chegou a hora de sairmos da área de conforto. Chegou a hora de levantarmos das cadeiras, meus irmãos, e começar a andar por essa cidade. Começar a dizer que Cristo vive e reina. Ele não está preso em um túmulo de pedra, Ele ressuscitou. E talvez você diga: todos sabem disso, minha irmã. Todos sabem disso, não? Como saberão se não há quem pregue? Chegou a hora de deixarmos de estarmos contidos aqui dentro
e começarmos a declarar que o Senhor vive e reina. Como eu vou fazer isso? Com uma vida que espelha Cristo, com palavras também. Esses dias eu experimentei algo. Eu entrei em uma padaria e tinha 3 pessoas sentadas numa mesa, conversando, né? A atendente também. E eu fiquei até um pouco impaciente, porque ela demorou para me atender, para levantar da mesa, e até ia me atender, e eu vi que ela foi, não estava com uma cara muito boazinha, não. Acho que ela pensou assim: essa menina veio me atrapalhar. E aí, na hora eu pensei: meu Deus, esse povo não trabalha, eu fiquei só conversando. Aí no momento que eu estava pedindo a ela, né, o que eu queria, aí eu ouvi, o menino continuou a conversa, e ele começou a falar: só Jesus é a vida. Só Jesus reina. Você não precisa se sentir mais sozinha. E eu entendi que ela estava chateada, porque eu tirei ela de um momento em que ela estava conhecendo a Cristo. Eu tirei ela do momento que ela estava ouvindo sobre Cristo. E ela estava queimada, ela estava como Maria. Ela não queria trabalhar naquela hora, ela queria ouvir de Cristo. E aí na mesma hora eu falei: perdão, Senhor, eu não sabia que era essa conversa. E ele dizia: segue a Cristo, busca a Cristo. E quando eu olhei, a menina já estava chorando. E a outra estava assim, ó, botando pão, e nem estava olhando para o saco, olhando para o menino e para a menina. Nós também, o pão vai cair no chão agora. Nós precisamos declarar que Jesus vive e reina. Precisamos dar palavra de esperança para o mundo que já não tem mais esperança. Precisamos declarar o verdadeiro Cristo ao mundo que acredita que servir a Cristo é servir de qualquer jeito, de qualquer maneira, que está acreditando no Evangelho diluído. Aqueles que são da verdade devem se levantar pela verdade e pregar a verdade. Ah, mas o povo não vai aceitar não, porque agora que receberam esse Evangelho, mamão com açúcar, não vai querer. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. E a maior pregação de todas é ser carta lida pelos homens. É uma vida que espelha Cristo. Quando entrarmos dentro de uma padaria, ao sermos atendidos, que Deus abençoe a sua vida. Que Jesus seja a sua luz. Muitas vezes quando entrarmos num lugar e ali não tiver uma fila muito grande, olha, visita um dia a minha igreja, tal hora, tal dia, ó. Andarmos com um papelzinho. Eu até já planejei fazer uns panfletinhos com os dias e as horas todinha aqui da igreja. Estou pensando nisso agora. Para começar esse ano, em todo lugar que eu entrar na loja, eu entregar um papelzinho desse. Os dias e as horas da igreja com versículo. É falarmos para os nossos parentes. É convidarmos as pessoas. Às vezes nós paramos de convidar porque não queremos mais insistir. Mas nós devemos continuar convidando. Um novo ano se inicia, não podemos entrar nesse novo ano de novo, coberto por tempestade, raios e relâmpagos, amedrontados, segurando com toda a força um remo, segurando com toda a força um remo. Não, solta esse remo, e clama a Jesus, diz: Jesus, a tempestade está grande, mas eu não quero mais ficar lutando com esse barco, eu quero lutar com o Senhor, meu Deus, eu quero lutar do seu lado. Me dá estratégia, me ajuda a vencer essas dificuldades. Esse é o momento. E quando eu digo para um novo ano, hoje ainda é o dia. De quando passarmos na rua dizemos: só Jesus é o Senhor. Jesus é o Deus da minha vida. Jesus é o Salvador do mundo. É começarmos de fato falarmos de Jesus sem medo. Porque se sabemos que este que ordena até ao mar se aquietar, o vento parar de soprar, se sabemos disso, nós devemos proclamá-lo para o mundo. Nós devemos ajudar todos a vencer as suas tempestades com Cristo. Devemos de novo voltar a brilhar com Cristo. Este é o momento, meus irmãos. Este é o momento oportuno de falarmos de Cristo, onde quer que venhamos ir, de dar uma palavra de vitória. Eu estou trabalhando com muitas pessoas esse final de ano, e eu sempre peço isso antes de começar: Senhor, está vindo aí, me dá abertura para me falar. E toda hora que o Espírito Santo abre a abertura, as minhas clientes que ela dá falam: nossa, mas sua mulher fala. Agora eu peguei um monte de versículo e já botei nas paredes, que eu falei assim: quem não quiser ouvir, vai ter que ler. Quem não quiser me ouvir, vai ler. Já comecei a botar versículo lá nas paredes onde eu atendo o povo.
É momento, meus irmãos. Esse é um momento que já sabemos que Ele ordena todas as coisas, sabemos quem é este. Agora nós devemos proclamar. Agora nós devemos falar dele. Nós devemos começar a sair e jogar mesmo panfleto nessas casas. Começar a convidar esse povo para vir para a casa do Senhor. Começar a passar na rua. Quer uma oração? Começar a andar sem pressa. Tirar um domingo aí de 2 em 2, vamos passar na rua. Todo mundo que nós vemos na rua vai pegar. Você quer uma oração? Você quer uma palavra? Esse é o momento. Esse é o momento oportuno do Senhor para nós. Porque nós sabemos que este é maravilhoso. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O autor da vida, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que levanta o abatido, aquele que renova a força, as forças daquele que já não tem mais nenhum vigor. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Salvador. Já que sabemos quem Ele é, já foi revelado a nós quem Ele é, a palavra dEle expressa quem Ele é, a natureza criada declara a glória dEle. Então nós também devemos declarar, nós também devemos falar, nós não podemos mais nos conter, com ousadia, sem timidez, sem medo do que vão falar. Vamos começar a declarar que existe um Deus maravilhoso, que deseja intimidade, que deseja ser amigo, que deseja ser Senhor, que deseja restaurar famílias, restaurar casamentos, mudar a história, levantar caídos, levantar exaustos. Vamos começar a nos pôr de pé, vamos começar a nos fortalecer, vamos começar a comungar mais. Vamos começar a nos aproximar mais para formar uma barreira, o paredão de Cristo, uma parede. Quando eu digo paredão, meus irmãos, não leve pelo lado do mundo. Quando eu digo paredão, uma parede que fala sobre o Senhor. Juntos nós podemos formar uma muralha de Cristo. Esse é o momento. Esse é o momento oportuno de declarar que existe um Deus que acalma tempestades. E se for da vontade dele, não acalmar. Se não é da vontade dele, não baixar as ondas. E se ele falar, eu não vou fazer cessar o vento, pois eu te adorarei acima da tempestade. Pois eu te adorarei, Jesus, acima da tempestade. Vamos soltar os remos nessa noite. Às vezes estamos lutando com nossas armas carnais. Estamos grudados a esse remo, a esse leme, tentando sozinho tirar o nosso barco da tempestade. Dizendo em nosso interior só assim, eu vou só orar. Não, é hora de ação. É hora de orar, mas também de agir. Sempre é tempo de orar. Nunca vai deixar ser tempo de orar. Às vezes a gente fala, hoje é tempo de orar. Não, é tempo de agir. De orar e agir. É hora de chamar o mestre. É hora de parar. Os discípulos ficou horas lutando para sair de dentro da tempestade, até que eles chamaram o mestre. E observe que quando Jesus repreende eles, eles estão tão impressionados com a grandeza e majestade de Cristo, que eles nem se deram conta que foram repreendidos. Eles só se perguntaram, quem é este? Até ouvir o mar e obedece. Quem é esse? Quem é esse que manda sobre o clima, que tem poder sobre as ações e realizações naturais, que tem poder sobre as ações climáticas? Quem é este que fala com os enfermos e as enfermidades batem em retirada? Quem é este que até os demônios se prostram? Nós já sabemos quem é este, né? Jesus Cristo, o Senhor de toda glória. Então agora nós devemos proclamar para todo mundo. Já descobrimos quem é Ele. Já descobrimos quem é Ele, meus irmãos. Este é Jesus. Este é Jesus que deseja salvar e transformar. Esse é Jesus que deseja trazer aquele que se sente perdido de novo ao caminho. Esse é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Esse é Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor dessa igreja. Tudo é dele. Aqui tudo é dele, essa igreja é dele. Essa igreja, muita gente hoje me perguntaram, você é da igreja do pastor Luizinho? Eu falei, não. Mas você falou que você é da presbiteriana? Sou. Então você é do pastor Luizinho? Não, sou de Cristo. Agora o pastor Luiz é o meu pastor. Ele é o pastor da igreja de Cristo. A igreja que Cristo fundou na terra. Fundou dentro de Condeúba. Ah, tá, entendi. É porque todo mundo fala igreja de Luizinho. Eu achei que é. Não,
Pois agora você vai me ajudar a corrigir todo mundo que fala isso para você. Quando te falar na igreja de Luizinho, você olha, eu conheci uma irmã de lá, falou que lá na igreja de Luizinho não, é a igreja de Cristo. E Luizinho é o pastor que o Senhor colocou naquele lugar. Eu sou da igreja de Cristo. Aí ela falou assim, agora eu entendi. Eu falei, louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Essa igreja é do Senhor. Nós pertencemos a Cristo. Nós somos do Senhor. Que o Senhor nessa noite venha nos levantar com ousadia. Que o Senhor venha tirar toda a timidez do nosso coração. Que os jovens, né? Os jovens costumam ser muito tímidos, né? Que os jovens venham ter a coragem de continuar postando versículos nas suas redes sociais. Minha irmã não tem coragem de falar, pois poste versículo, pois poste louvores, pois faça isso, meus irmãos. Minha irmã ainda estou tímida, talvez você fale igual Moisés, e eu também, porque às vezes eu fico tímida também. E digo ao Senhor, estou do mesmo jeito, antes do Senhor falar comigo, agora que o Senhor falou, não mudou nada. Pois você ainda está tímido, pois então faça igual de Deus. Vai de noite, faz uns panfletos com os versículos. Tem umas pessoas que você amaria evangelizar, até o Senhor, até você conseguir ser coberto de coragem, começa a jogar panfleto nas casas. Até o Senhor te revestir de coragem, você conseguir falar cara a cara. Vamos nesse ano, e a partir de amanhã, começar de fato, seus embaixadores de Cristo na Terra agora. Não tem hora não. Seus embaixadores de Cristo na terra, representar o nosso Deus, ser representante do Deus vivo, cumprir aquilo que Deus nos chamou para ser. Como que eu faço isso, minha irmã? Seja uma bênção. Seja sal e luz onde você for. Comece a guardar as palavras. Eu tenho pedido isso para o Senhor, para o Senhor ter misericórdia. Lidando com tantas pessoas em casa, eu tenho pedido muito a Deus. Senhor, me ajude a falar só o que edifica. E me dá uma brecha para eu falar do Senhor. Se eu me dando uma brecha, eu vou falar. E louvado seja Deus, o Espírito Santo tem ouvido, tem abrido muitas brechas e eu tenho falado. E às vezes a gente fica desanimado, porque às vezes parece que a pessoa não aceitou bem, mas a semente plantada, tem muita semente. Eu estou mexendo com as plantas lá em casa agora de novo. Né? Eu tenho o dono da minha mãe, mas estou tentando não matar nenhuma. Mas eu vejo que umas rapidinho floresce, outras estão demorando um tempo, estão precisando de mais coisa. Às vezes, quando minhas plantas não dá jeito, eu chamo minha mãe para dar o socorro. E é assim. A gente chama Cristo, e a gente clama pelo Espírito Santo, e talvez você pede ajuda para o irmão me ajude a orar por essa vida. Vamos começar a semear. Vamos começar a plantar. Vamos começar a ter fé. Conhecer Cristo de fato. Conhecer a obra dele de fato. Ser cristãos experimentados na palavra. Determinar a ler e meditar na palavra de Deus. Determinar absorver esse conhecimento, pedir ajuda do Espírito Santo. Porque conhecer de fato e de forma consistente a obra de Cristo, a nossa fé vai ficar mais madura. E quando tempestades vier, quando ondas vier, nós estaremos muito mais preparados para reagir diante das dificuldades. Aí, eu não vou te garantir que você não vai ter medo em momento algum. Não, você pode ainda ter medo. Mas eu te garanto que esse medo vai ser muito temporário. Porque quando o medo vier, a flor da fé vai florescer de tal forma que vai sobrepujar o medo. E você vai entender, e eu vou entender, que Cristo é Senhor das tempestades, que Cristo é Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele comanda exércitos. Ele é Senhor da tempestade. Nem as ações climáticas têm poder contra mim, porque o Senhor é poderoso para acalmar a tempestade. A minha vida está na mão do Senhor, a sua vida está na mão do Senhor. Nós não fomos jogados aqui pelo acaso. Existe um propósito muito bem traçado pelo Senhor, ainda que pareça que tudo está saindo do lugar. Fica tranquilo. Fica bem tranquilo. Quando as dificuldades vêm, eu me lembro uma vez que eu acho que o Espírito Santo fez saltar na minha boca. Alguém me falou: nossa, quando eu tive meu segundo filho, eu tinha comentado que eu ia começar a construir aqui. Aí eu estava grávida, a pessoa me falou: agora vai ficar difícil para você ter uma casa, porque você engravidou de novo, né? E eu me lembro que foi muito automático quando eu falei: pois agora está mais fácil que antes. Porque se tem uma coisa que meu Deus gosta é trabalhar dentro
Deus levantou pessoas, levantou irmãos dessa igreja, levantou até pessoas lá do mundo. Deus moveu até corações lá. E verdadeiramente, quando meu filho estava menos de 2 anos, eu já estava dentro da minha casa. Quando a situação parece mais adversa, quando nós mostramos fé, é aí que o Senhor age, é aí que Ele gosta de agir. Porque é assim que é. Que Deus, essa noite, possa florescer ainda mais a nossa fé. E que nós venhamos declarar todas as vidas. O Senhor que acalma tempestades, deseja ter um relacionamento pessoal com eles. E que venhamos pregar para nós mesmos que, independente da situação que nós vivemos, Jesus está no barco. Talvez você diga, não sei, irmã, já não consigo nem mais orar. Jesus está no barco. O pavio que fumega não se apagará. O justo pode cair, é o Senhor que levanta, é o Senhor que sustenta, que dá força ao cansado. O Senhor te levanta. Jesus está no barco. Chame Ele, clame por Ele. Jesus está no barco. E Jesus deseja estar em muito mais barcos. E precisamos proclamar essa verdade nessa cidade. Eu já agradeço a Deus a minha oportunidade. Já convido o pastor.